Olá, agora eu vou ensinar vocês a dar umas instruções para vocês fazerem o desafio da aula 5. Aula 5, função do segundo grau. Então vamos lá, o desafio. E aqui ele começa a explicar o que é a função de segundo grau, começa a falar qual é a sua importância, começa a falar a sua fórmula geral, que a gente já viu, que é ax ao quadrado mais bx mais c, que nada mais é do que uma função de segundo grau. Ele explica aqui que tem duas funções, ou melhor, três funções: a função receita, a função custo e a função lucro. O que é uma função receita? Ele deu aqui embaixo, ó, 45x menos 3x ao quadrado. Alguém foi lá, fez uma regressão, que a gente vai aprender mais adiante, e chegou a essa função aí. O que ele quer dizer? Que quando ele dá o valor de x, x é o preço. Quando ele dá o valor do preço, ele tem a receita dele. Só que ele não pode aumentar muito a receita, porque chega uma hora que ele começa a aumentar muito, as vendas começam a cair, porque o preço está muito alto para uma boa parte dos consumidores. E ele dá aqui também a função custo, que é 15x mais 48. O que é a função custo? Quanto mais eu vou produzindo, mais alto é o custo. Ele fala também sobre a função lucro, só que ele não dá a função lucro, a gente tem que calcular. A gente vai aprender a fazer isso no GeoGebra. E para isso, eu coloquei aqui no GeoGebra duas funções diferentes dessa, para que eu faça com essa que eu coloquei lá, para vocês aprenderem e depois vocês utilizarem a função que foi dada no exercício. Então, ele deu 45x menos 3x ao quadrado, eu coloquei para o exemplo 88x menos 5 vezes x ao quadrado. A função custo, ele colocou 15x mais 48, e eu coloquei 24x mais 32. Coloquei esses valores, assim, veio da minha cabeça, só para eu fazer com os valores diferentes, para vocês aprenderem, para depois vocês fazerem com o valor do exercício. Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pegar as duas funções e colocar as duas funções no GeoGebra. Então, tá aí. Como é que a gente interpreta essa função receita? Vamos chegar mais perto aqui. Aqui na linha do X, a horizontal, é o preço. Então, na medida que eu vou aumentando o meu preço, aqui no eixo do Y, vai me dando a receita. A minha receita vai aumentando. Só que chega uma hora que, se eu aumentar demais o preço, menos pessoas vão passar a comprar, porque o preço está muito alto. O que vai acontecendo com a minha receita? Ela vai diminuindo. Então, se chegar a um determinado valor que eu for vender, ninguém vai comprar, porque o preço está muito alto. Como é que a gente sabe quais são esses valores na função receita? A gente vem aqui, ó, otimização. Quando eu clico em otimização, olha, repare no desenho, é o ponto máximo e o ponto mínimo. Quando eu clico aqui, ele vai pedir para eu escolher qual é o gráfico. Cliquei aqui. Pronto, aqui é o ponto máximo. O que é esse ponto máximo? Esse ponto máximo é representado no X por 8,8 e no Y por 387,2. Como é que a gente faz essa leitura? Que se eu vender esse produto por 8,8, eu vou conseguir obter a maior receita, que é 387,2. Se eu continuar aumentando o preço, a minha receita vai cair. Ó, o gráfico demonstra isso, ela vai caindo. Ó. Na medida que eu vou aumentando X, o desenho da parábola para baixo, ela vai caindo. Vai chegar uma hora aqui que, se eu vender por um preço maior que esse, eu não tenho receita, porque ninguém vai comprar. Como é que eu acho esse preço aqui? O exercício não pediu, mas aproveitando, eu vou ensinar. Eu venho aqui e raízes. Aqui, ó, raiz. O que são as raízes? Lembra da equação de segundo grau? Menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC dividido por 2A. Aí você vai lá e calcula, acha o X' e acha o X duas linhas. Isso é chamado de raízes. As raízes nada mais são do que aonde que essa parábola encosta no eixo do X. Então, se eu vier aqui clicar raízes e clicar aqui, ela vai me dar aqui onde ela encosta. Ó. Ela encosta aqui no ponto B e no ponto D. Quem é o ponto B? 0, 0. E quem é o ponto D?
17,6 e 0. Se eu vender pelo preço de 17,6, qual vai ser a minha receita? 0. Por quê? Porque é um preço muito alto, ninguém quer comprar. Então, eu tenho aqui a função receita. Vamos colocar agora a função custo e estudar ela. Deixa eu tirar a receita daqui. A função custo significa que, na medida que eu vou aumentando a produção, o custo vai aumentando. Quanto mais eu produzir, mais o custo vai aumentar. Só que tem uma quantidade aqui que se eu produzir zero, quanto vai ser meu custo? A gente já sabe que ponto é esse quando a gente tem a função. A função está aqui, ó. A gente sabe que a reta encosta o eixo do y na letra B da função geral, ax mais b, que é o 32. Então, ele vai encostar no 32 aqui. Como é que a gente acha esse 32 para conferir? É só eu vir aqui, ó, interseção entre dois objetos. Eu clico aqui, eu clico no eixo do y e eu clico na reta. Aqui, ele vai me dar a letra E, ó, 0 e 32. 0 é o eixo do x, lembra? X e y, dentro do parênteses aqui, ó, o ponto. Primeiro eu coloco o x, depois o y. Então, o x é 0 e o y é 32. Mas nem precisava, porque o 32 já está aqui, ó. O 32 é o coeficiente linear, aonde a reta encorta o eixo do y. Bom, então eu já expliquei tudo isso para vocês. Ah, mas espera aí, professor, se eu produzir 0, então, o custo vai ser 32? Sim, porque esse custo é fixo. O custo de 32 é o custo que independe de quanto eu estou produzindo. Se eu produzir 0 ou produzir mais, esse custo, ele é fixo. O que eu produzir e multiplicar pelo 24, aí é variável, ou seja, cada produto que eu produzir custa 24. Então, se eu produzir 1, vai ser 24 vezes 1. Se eu produzir 10, vai ser 24 vezes 10. E mais o 32, que é um custo fixo, independe da quantidade que eu estou produzindo. Então, vamos lá. Então, ele deu a função receita e a função custo. Eu criei duas funções aqui, uma de receita e uma de custo, diferentes para fazer o exercício para vocês. Dei uma explanada no gráfico, a leitura da função custo e da função receita, porque tem outros exercícios que vai precisar fazer essa leitura. Aí ele pede aqui, verifique a quantidade que precisa ser produzida e vendida para que a empresa tenha o lucro máximo. Ele não deu a função lucro, mas a gente pode achar. Como é que a gente acha essa função lucro na mão, na matemática? O lucro sempre é a receita menos custo. Então, o lucro que eu tenho, ou melhor, a receita que eu tenho, menos os meus custos, eu vou achar o meu lucro. Então, se eu fosse calcular à mão, seria receita menos custo. Seria o quê? 45x menos 3x ao quadrado, menos 15x, menos 48. Então, eu calcularia isso daí, acharia a função lucro, só que eu não preciso fazer isso no GeoGebra. Olha que legal. Eu só preciso chegar no GeoGebra e dizer o seguinte, ó, eu quero saber o que é receita menos custo. Eu venho aqui, receita de x menos custo de x. Então, repara aqui embaixo, aqui na entrada, aqui embaixo, aqui, ó, do lado esquerdo. Se eu tivesse que fazer isso à mão, eu teria que calcular, pegar a receita, a função da receita, menos a função custo, diminuir e achar a função lucro. Aqui no GeoGebra, não, é só eu escrever lá embaixo, receita menos custo, dou Enter. Pronto. Ele já criou aqui, ó, a minha função lucro. Deixa eu apagar a função custo e a função receita. Aqui é a minha função lucro. Essa é a minha função lucro. Ele quer saber o seguinte. Vamos voltar lá? Verifique qual é a quantidade que precisa ser produzida e vendida para que a empresa tenha o lucro máximo. O lucro máximo, ó, aqui está a parábola da equação do lucro. É só saber qual é o lucro máximo aqui, ó. Como é que eu acho o lucro máximo? Voltando aqui, ó, otimização, que é ponto máximo e ponto mínimo, clico aqui, pronto, fechou. Tá aqui, ó, ponto F.
Se eu vender a um preço de 6,4, eu vou ter o meu maior lucro, que é de 172,8. Então, quando ele está perguntando, verifique a quantidade que precisa ser produzida e vendida, no exemplo que eu dei, 6,4, para que a empresa obtenha o maior lucro. O lucro, 172,8. O lucro máximo alcançado nessas condições é 172,8. Pronto, é simples assim. O GeoGebra, ele facilita muito nossos cálculos. Repara que a gente não precisa fazer cálculo. Ele faz para a gente. Então, ó, o ponto F aqui, o eixo do X é a quantidade e o eixo do Y é o lucro. Então, a quantidade de 6,4 vai obter um lucro de 172,8. Pronto, essa é a resposta. Você vai pegar as funções que são dadas aqui e resolver da forma que eu estou ensinando para você agora. Ok? Tranquilo? Então, mãos à obra e bons estudos.